O marido de 75 anos abandonou a esposa, com a mesma idade, para ficar com uma bela mulher de 20 anos, mas uma grande revelação vai abalar a todos. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Margarida Ferreira sempre acreditou que o amor superava qualquer adversidade. Casada com Alberto há 50 anos, ela dedicou a vida à família e à construção de um lar acolhedor. A mansão onde viviam era a prova do trabalho e dedicação de ambos, um símbolo de sucesso e realização que Margarida não imaginava perder. No entanto, os últimos anos haviam sido diferentes. Alberto estava distante, insatisfeito, preso à ideia de que a juventude, de alguma forma, ainda poderia ser recuperada. Aos 78 anos, Alberto Ferreira era um homem vaidoso. Com seus cabelos brancos sempre bem penteados, roupas caras e uma confiança inabalável em sua aparência, ele acreditava que a riqueza podia comprar qualquer coisa, inclusive o tempo. Era frequente vê-lo observando seu reflexo no espelho por longos minutos, ajustando a gravata ou passando as mãos pelo cabelo, como se a imagem no espelho pudesse, de alguma forma, trazê-lo de volta aos seus anos de juventude. Margarida via isso com tristeza, mas não comentava. Tentava manter a rotina da casa, mantendo as aparências, mesmo que o relacionamento já não fosse o mesmo. Foi em uma noite de outono que as coisas começaram a mudar de maneira drástica. Alberto havia saído para jantar com alguns colegas de negócios, algo que ele fazia com certa frequência. Margarida estava acostumada a essas saídas, mas naquela noite algo parecia diferente. Havia um brilho nos olhos de Alberto, uma empolgação que Margarida não via há muito tempo. Ela tentou perguntar sobre a noite quando ele voltou, mas recebeu apenas respostas vagas e um sorriso estranho, que não era para ela. Dias depois, enquanto preparava o café da manhã, Margarida recebeu a notícia que mudaria sua vida. Alberto olhou do outro lado da mesa, com um olhar que misturava frieza e decisão. Margarida, precisamos conversar. Ela sentiu um calafrio percorrer seu corpo. O tom de voz dele era diferente, desprovido de qualquer carinho. Ela largou a faca com que cortava pão e se sentou, o coração batendo acelerado. O que aconteceu, Alberto? Perguntou, tentando manter a calma. Ele respirou fundo, como se preparasse para dar um salto importante. Eu conheci outra pessoa. Estou apaixonado. E, por isso, acho que chegou a hora de seguirmos caminhos separados. Por um momento, Margarida pensou que havia entendido errado. Seus olhos se arregalaram e ela deixou escapar um riso nervoso. O que você está dizendo? Outra pessoa? A incredulidade em sua voz era evidente. Sim, Margarida. Eu conheci a Lorena. Ela é jovem, cheia de vida, é o que eu preciso agora. Estou cansado desta vida monótona. Não quero passar o resto dos meus anos vivendo no tédio. Aquelas palavras eram como facadas. Margarida não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Há 50 anos, havia dado tudo de si para aquele homem, para aquele casamento, e agora era descartada como um objeto velho e sem utilidade. Você está falando sério? Depois de tudo que passamos juntos, é isso que você quer? Abandonar nossa família por uma garota qualquer? Alberto não pareceu se abalar. Pelo contrário, ele apenas suspirou e desviou o olhar, como se estivesse irritado pela necessidade de explicar. Ela não é uma garota qualquer. Lorena me faz sentir vivo, coisa que você não consegue mais. Não é culpa sua, Margarida. Só acabou. Você vai ter uma pensão. Eu não sou um monstro. Margarida se levantou, tremendo da cabeça aos pés. A dor e a raiva se misturavam em seu peito, mas, acima de tudo, ela sentia tristeza, não apenas pela traição, mas pela forma como a vida havia se tornado algo sem brilho, algo descartável. Você realmente acha que dinheiro resolve tudo, não é? Ela balbuciou, contendo as lágrimas. Você acha que pode simplesmente me pagar para desaparecer da sua vida? Depois de tudo que construímos? Alberto permaneceu em silêncio, e isso foi pior do que qualquer resposta que ele pudesse dar. Margarida soube ali, naquele instante, que não havia mais nada a ser feito. Ela estava sozinha. Os dias que se seguiram foram como um borrão. Margarida não reconhecia mais sua própria vida. A mansão, que antes era seu refúgio, agora parecia um lugar frio e vazio.
Ela não suportava mais estar ali, rodeada pelas lembranças do passado. Decidiu aceitar a proposta de Alberto e foi embora, levando apenas algumas malas e deixando para trás todos os anos de sua vida compartilhada com ele. Margarida se mudou para um pequeno apartamento na região central da cidade. Era simples, mas aconchegante. Ela tentou, de todas as formas, encontrar um sentido em sua nova rotina. Passava os dias lendo, caminhando pelo bairro, tentando preencher o vazio deixado pela ausência de uma vida que, por tanto tempo, tinha sido tudo para ela. A saudade não era apenas do casamento, mas de quem ela era antes, de uma mulher que tinha uma família, uma casa, uma vida cheia de significado. Lucas, seu filho, vinha visitá-la de vez em quando. Ele não escondia o ressentimento pelo pai. Também havia sido traído por Alberto, deserdado, tratado como um fardo ao longo dos anos. Margarida percebia a raiva no olhar de Lucas, e isso a preocupava. Ele não parecia ser capaz de deixar aquilo para trás, como se estivesse sempre procurando uma forma de revidar. Mãe, você não pode simplesmente aceitar o que ele fez. Alberto não merece ser perdoado, dizia Lucas, toda vez que o assunto surgia. Eu não estou perdoando seu pai, Lucas. Mas eu preciso seguir em frente. Não posso ficar presa ao passado. Isso não vai me ajudar a ser feliz, Margarida tentava argumentar, embora nem ela mesma estivesse convencida de suas próprias palavras. Talvez não seja uma questão de felicidade, mas de justiça, Lucas murmurava, com um olhar distante. Margarida temia pelo filho. Havia algo nele que ela não reconhecia mais, um tipo de frieza que a assustava. Lucas sempre fora um menino doce, mas agora, com 45 anos, parecia ter se transformado em alguém distante e sombrio. Enquanto isso, Alberto vivia seu romance com Lorena. Ele se sentia revigorado ao lado da jovem, encantado pela energia e juventude que ela trazia para sua vida. Lorena sabia como manipulá-lo, como fazer com que ele se sentisse importante e desejado. Cada palavra, cada gesto dela era calculado, guiado pelas informações que Lucas lhe passava. Alberto acreditava estar vivendo um sonho, sem perceber que era apenas um fantoche nas mãos de Lorena e Lucas. Uma noite, enquanto jantavam em um restaurante caro, Alberto segurou a mão de Lorena e sorriu para ela, como um adolescente apaixonado. Você é tudo para mim, Lorena. Nunca pensei que pudesse me sentir assim novamente. Lorena sorriu, inclinando-se para beijá-lo. E você me faz sentir segura, Alberto. Com você, eu posso ser quem realmente sou. Alberto não percebeu a falsidade naquelas palavras. Ele estava cego pelo próprio desejo de ser amado, de ser jovem outra vez. Para ele, Lorena era a chance de reescrever sua história, de escapar da velhice e da monotonia que o casamento com Margarida havia se tornado. No entanto, Margarida, em seu pequeno apartamento, começava a perceber que a vida não podia ser resumida à dor e ao sofrimento que estava vivendo. Aos poucos, ela começou a se reconectar com pequenas alegrias, o aroma do café pela manhã, a tranquilidade de uma tarde lendo um bom livro, as caminhadas sem rumo pelo bairro. Cada um desses momentos era um lembrete de que ela ainda estava viva, de que ainda podia encontrar beleza, mesmo depois de tudo o que havia acontecido. Uma manhã, enquanto preparava o café, Margarida sentiu uma estranha sensação de paz. Talvez o que ela precisasse não fosse uma vida perfeita, mas uma vida onde pudesse encontrar pequenas fagulhas de esperança. Ela não precisava de uma mansão, de joias caras ou de um marido que não a valorizava. Ela precisava de si mesma, de reencontrar a mulher que era antes de tudo isso. Quando Lucas apareceu para visitá-la naquela tarde, Margarida percebeu que precisava tentar alcançá-lo de alguma forma. Eles se sentaram para conversar, e ela, com cuidado, tentou abrir um caminho de diálogo. Lucas, meu filho, eu sei que você está magoado. Eu também estou. Mas precisamos encontrar uma maneira de seguir em frente. Essa raiva que você guarda não vai nos levar a lugar algum. Lucas a encarou por um longo momento, os olhos escuros e impenetráveis. E o que você quer que eu faça, mãe? Que eu esqueça tudo o que ele fez? Que eu deixe esse homem destruir nossas vidas e simplesmente saia ileso? Margarida suspirou, tentando encontrar as palavras certas. Não se trata de esquecer, mas de não deixar isso nos destruir também. Precisamos nos permitir ser felizes, mesmo que seja de uma maneira diferente do que imaginávamos. Lucas desviou o olhar, claramente lutando contra seus próprios sentimentos.
Ele não respondeu, e Margarida soube que talvez fosse tarde demais para trazê-lo de volta. Enquanto isso, Alberto, alheio às consequências de suas escolhas, continuava a se afundar cada vez mais no relacionamento com Lorena. Ele não imaginava que a paixão que sentia por ela seria a sua própria ruína. Margarida, por outro lado, começava a encontrar um novo caminho, um caminho solitário, mas que poderia levá-la à liberdade que ela tanto precisava. Assim, o primeiro capítulo da jornada de Margarida terminava com ela, sozinha em seu pequeno apartamento, mas determinada a encontrar algum tipo de paz em meio ao caos. E, embora Alberto estivesse vivendo uma ilusão ao lado de Lorena, Margarida sabia que, um dia, a verdade viria à tona, e todos teriam que enfrentar as consequências de suas escolhas. Lorena Santos era muito mais do que uma jovem atraente. Sob sua aparência cativante, escondia-se uma mente astuta, capaz de manipular situações e pessoas para alcançar seus objetivos. Desde o momento em que conheceu Alberto, ela sabia exatamente o que queria: dinheiro, poder e a chance de viver uma vida confortável, sem qualquer esforço. Foi Lucas, no entanto, quem fez a ponte e tornou tudo possível. Ele viu em Lorena a peça-chave para finalmente se vingar do pai, e ela, por sua vez, encontrou nele uma oportunidade de ouro para enriquecer sem limites. O relacionamento entre Lorena e Lucas havia começado meses antes de ela sequer conhecer Alberto. Eles se encontraram em um evento de negócios onde Lucas, sempre com seu olhar frio e calculista, viu algo nela que poderia ser útil. Lorena, ambiciosa e sem escrúpulos, percebeu o potencial do acordo que Lucas sugeriu na primeira vez que conversaram. "Você parece ser alguém que gosta de viver bem", disse Lucas, enquanto segurava uma taça de vinho e analisava a reação de Lorena. Eles estavam no canto de um salão luxuoso, onde ambos sabiam que poucas pessoas estavam prestando atenção na conversa. Lorena sorriu de canto, jogando o cabelo para trás com um movimento gracioso. "Quem não gosta?", respondeu ela, com um brilho malicioso nos olhos. "Tenho um negócio para você. Algo que pode garantir que nunca mais precise se preocupar com o dinheiro. Mas vai precisar jogar conforme as minhas regras", disse Lucas, inclinando-se um pouco mais, de forma que suas palavras soassem quase como um segredo. "Estou ouvindo", Lorena respondeu, interessada. Seus olhos verdes pareciam ainda mais intensos sob a luz amarelada do salão. Lucas explicou seu plano. Ele queria que Lorena seduzisse seu pai, que o fizesse acreditar que estava apaixonada por ele, e, com isso, o manipulasse para entregar a ela o controle da fortuna. Lucas a alimentaria com informações privilegiadas sobre Alberto, sobre seus desejos, inseguranças e medos. Lorena não precisou pensar muito. Aquilo era um jogo, e ela estava mais do que disposta a jogar. Nos meses que se seguiram, Lorena seguiu cada passo do plano meticulosamente. Ela começou a frequentar o restaurante sofisticado que Alberto costumava visitar, e não demorou muito para que ele a notasse. Sua juventude e charme logo atraíram a atenção de Alberto, que, deslumbrado, caiu na armadilha de Lorena sem qualquer resistência. "Eu nunca conheci alguém como você, Lorena", Alberto disse em uma das noites em que jantavam juntos. Seus olhos brilhavam com um misto de paixão e fascínio. Lorena segurou sua mão sobre a mesa, seus dedos finos acariciando a pele enrugada dele. "E eu nunca conheci alguém tão especial quanto você, Alberto. Você me faz sentir segura, protegida." Ela sorriu docemente, mas seu olhar rapidamente se desviou, como se estivesse escondendo algo. Alberto, ansioso, apertou a mão dela um pouco mais forte. "O que foi, querida? Há algo que te preocupa?" Lorena suspirou e olhou para baixo, como se estivesse lutando contra suas emoções. "É só que... às vezes eu sinto que não sou boa o suficiente para você. Você tem tudo, é tão bem-sucedido, e eu... bem, eu sou só uma garota tentando encontrar seu lugar no mundo." As palavras dela acertaram Alberto em cheio. Ele se sentia poderoso, forte, capaz de proteger aquela jovem dos males do mundo. E era exatamente isso que Lorena queria que ele sentisse. Ela sabia como manipular o ego de Alberto, como fazê-lo acreditar que era indispensável para ela. Enquanto isso, Lucas estava nos bastidores, guiando cada movimento. Ele sabia exatamente como seu pai reagiria a cada gesto, a cada palavra de Lorena. Ele conhecia o pai melhor do que qualquer um, sabia das suas fraquezas e do seu desejo desesperado de se sentir jovem novamente. Lucas e Lorena se encontravam em segredo para ajustar o plano e discutir os próximos passos.
Ele já transferiu parte do dinheiro para sua conta? Perguntou Lucas, enquanto passava os dedos pelos cabelos, claramente impaciente. Ainda não tudo, mas já estou trabalhando nisso. Ele está cada vez mais entregue, não vai demorar, respondeu Lorena, com um sorriso confiante. Ela estava sentada no sofá do pequeno apartamento que Lucas mantinha para encontros discretos. Lucas a observou por um momento, seus olhos escuros fixos nela. Havia algo em Lucas que fazia Lorena se sentir desconfortável às vezes, uma intensidade fria que ele nunca tentava esconder. Não podemos falhar, Lorena. Não agora. Meu pai merece isso, e eu vou garantir que ele pague por tudo o que fez, Lucas disse, sua voz baixa, mas cheia de convicção. Lorena sentiu, embora no fundo soubesse que, para ela, aquilo era mais sobre o dinheiro do que sobre qualquer vingança pessoal. Ela não se importava com os sentimentos de Lucas, com suas motivações. Desde que saísse daquela história rica, nada mais importava. Enquanto Alberto se afundava cada vez mais em sua paixão cega por Lorena, Margarida tentava reconstruir sua vida. Ela não sabia do envolvimento de Lucas com Lorena, e isso a impedia de entender completamente o que estava acontecendo. Tudo que sabia era que seu filho estava cada vez mais distante e frio, algo que a preocupava profundamente. Lucas, você tem certeza de que está bem? Você parece tão diferente ultimamente, disse Margarida em uma das raras visitas de Lucas ao seu apartamento. Ela preparava um chá para eles, tentando criar um ambiente acolhedor, mas Lucas parecia desconfortável. Estou bem, mãe. Apenas ocupado com algumas coisas. Não se preocupe comigo, respondeu Lucas, evitando olhar diretamente nos olhos da mãe. Margarida suspirou e colocou a xícara na frente dele. Eu só quero que você seja feliz, meu filho. Tudo isso, tudo o que aconteceu com seu pai? Eu sei que foi difícil para você também. Lucas finalmente a olhou, mas seu olhar era vazio, sem emoção. Não se preocupe, mãe. Eu sei lidar com isso. O que importa é que estamos seguindo em frente, cada um da sua maneira. Margarida tentou sorrir, mas havia algo no tom de Lucas que a deixava inquieta. Ela queria acreditar que ele estava bem, que estava apenas tentando lidar com a situação à sua maneira, mas algo em seu coração de mãe lhe dizia que Lucas estava trilhando um caminho perigoso. Enquanto isso, Alberto estava cada vez mais envolvido com Lorena. Ele a levava para viagens, comprava presentes caros, fazia de tudo para mantê-la ao seu lado. Lorena, por sua vez, sabia exatamente como manter o controle. Ela ria de suas piadas, o elogiava constantemente, acima de tudo, fazia com que ele se sentisse desejado e necessário. Eu não sei o que faria sem você, Lorena, disse Alberto certa noite, enquanto caminhavam pela praia durante uma viagem que haviam feito juntos. Lorena parou e olhou para ele, seus olhos verdes brilhando sob a luz da lua. Você nunca vai precisar descobrir, Alberto. Estou aqui por você, sempre, disse ela, antes de beijá-lo. Mas enquanto Alberto acreditava que estava vivendo um conto de fadas, Lorena e Lucas estavam apenas aguardando o momento certo para dar o golpe final. As transferências de dinheiro estavam quase concluídas, e Lorena sabia que logo não precisaria mais continuar com aquela farsa. Lucas também estava impaciente, ansioso para ver o pai perder tudo o que tinha, para vê-lo humilhado e arruinado. Uma noite, enquanto estava no apartamento de Lucas, Lorena comentou sobre o avanço do plano. Ele está totalmente envolvido, Lucas. Acho que em mais algumas semanas conseguiremos finalizar tudo. Já estou conseguindo acesso às últimas contas, disse ela, sorrindo satisfeita. Lucas assentiu, mas seu rosto não mostrava qualquer traço de alegria. Ele apenas encarou Lorena por um longo momento, como se estivesse tentando medir cada palavra que ela dizia. Apenas não se esqueça do nosso acordo, Lorena. Você pega a sua parte, Sammy. Eu não quero mais ver seu rosto depois que tudo isso acabar, disse ele, sua voz fria e dura. Lorena arqueou as sobrancelhas, surpresa com a hostilidade dele. Não se preocupe, Lucas. Eu não tenho interesse em ficar por perto. Vou pegar o que é meu e seguir meu caminho. Você nunca mais vai ouvir falar de mim. Lucas não respondeu. Ele apenas se levantou e foi até a janela, olhando para fora, para a cidade iluminada. Ele sabia que estava próximo de conseguir o que queria, mas, de alguma forma, a sensação não era tão satisfatória quanto ele imaginava que seria.
Talvez porque, no fundo, ele soubesse que, ao destruir seu pai, estava destruindo também uma parte de si mesmo. Lorena, por outro lado, estava ansiosa para terminar logo tudo aquilo. Ela já havia começado a fazer planos sobre o que faria com o dinheiro, para onde iria, como viveria sua nova vida. Ela não tinha qualquer apego por Lucas, por Alberto, ou por aquela situação. Para ela, tudo aquilo não passava de um meio para um fim. Enquanto isso, Margarida seguia sua vida da melhor forma que podia, sem saber que a teia de traições que a cercava estava prestes a se fechar. Ela continuava tentando manter contato com Lucas, tentando fazer com que ele voltasse a ser o filho que ela conhecia, mas cada vez mais percebia que ele estava distante, frio, e que talvez ela não pudesse salvá-lo do caminho que ele havia escolhido. O capítulo termina com Lorena e Lucas se preparando para dar o golpe final. Alberto, ainda cego pelo encanto de Lorena, não fazia ideia de que estava prestes a perder tudo o que tinha, enquanto Margarida, sozinha em seu pequeno apartamento, tentava encontrar algum tipo de paz em meio ao caos de sua vida. A manipulação estava completa, e agora, restava apenas ver até onde todos seriam levados pelas consequências de suas escolhas. O momento do golpe finalmente havia chegado. Lorena e Lucas estavam prontos para executar a última parte do plano e desaparecer com tudo que Alberto havia acumulado ao longo de sua vida. Alberto, por sua vez, estava completamente cego pelo encantamento que sentia por Lorena. Ele não suspeitava de nada, acreditava que estava vivendo um renascimento pessoal, um verdadeiro conto de fadas. Mas a realidade estava prestes a desmoronar ao seu redor. Era uma noite chuvosa quando Lorena decidiu colocar o plano em ação. Ela estava em casa com Alberto, que preparava um jantar especial. Lorena olhou para ele, fingindo um sorriso carinhoso enquanto seus pensamentos estavam longe, já planejando sua fuga. Ela sabia que aquele seria seu último momento com Alberto, e isso não a afetava de maneira alguma. Para ela, ele era apenas um meio para alcançar sua riqueza. Alberto, você é tão incrível, disse Lorena, enquanto observava acender as velas na mesa de jantar. Eu nunca pensei que encontraria alguém como você. Você realmente mudou a minha vida. Alberto sorriu, satisfeito com as palavras dela. Ele se aproximou e segurou a mão de Lorena, olhando em seus olhos. E você mudou a minha, Lorena. Eu me sinto vivo novamente graças a você. É como se eu tivesse uma nova chance de ser feliz. Ela segurou o olhar dele por um momento antes de abaixar os olhos, como se estivesse emocionada. Por dentro, Lorena apenas pensava em como seria bom finalmente sair daquela situação e começar sua nova vida com todo o dinheiro que havia conseguido desviar das contas de Alberto. Eu só quero que você saiba que eu te amo, Alberto, disse ela, forçando um tom suave e sincero em sua voz. E que tudo o que eu faço é para nós. Eu sei, querida. E eu também te amo, respondeu Alberto, sem perceber o quão vazias eram aquelas palavras. Após o jantar, Lorena sugeriu que Alberto bebesse um pouco mais de vinho. Ela sabia que precisava deixá-lo mais relaxado e distraído para poder acessar suas contas e finalizar as transferências que Lucas havia ajudado a organizar. O vinho fluía, e Alberto, já tonto e contente, se jogou no sofá, enquanto Lorena se retirava para o escritório dele, sob o pretexto de pegar algo. Com passos rápidos e silenciosos, Lorena entrou no escritório de Alberto. A porta se fechou atrás dela, abafando o som da chuva que caía lá fora. Ela se sentou na frente do computador e começou a trabalhar. Cada senha que Lucas havia fornecido funcionava perfeitamente, e ela não perdeu tempo. Transferiu grandes somas de dinheiro para contas seguras, dispersando os valores em várias transações para não levantar suspeitas imediatas. O processo era meticuloso, e Lorena sabia que precisava ser cuidadosa. De volta à sala, Alberto chamava por ela, sua voz meio arrastada pelo efeito do álcool. Lorena, querida, onde você está? Ele perguntou, olhando ao redor, sem saber que, naquele exato momento, sua fortuna estava sendo levada debaixo de seu nariz. Já vou, meu amor. Só estou pegando algo aqui, respondeu Lorena, sua voz alta e calma, enquanto seus dedos ainda dançavam no teclado. O tempo parecia passar devagar enquanto ela finalizava a cada transferência. Finalmente, quando a última soma foi enviada, Lorena respirou fundo e fechou o computador. Levantou-se e olhou ao redor do escritório, seus olhos passando por todos os objetos caros, pelos troféus e lembranças de uma vida que Alberto havia construído com tanto esforço. Nada daquilo a interessava.
Ela apenas queria o dinheiro. Lorena voltou para a sala, onde Alberto estava quase adormecido no sofá. Ela se aproximou, acariciou seu rosto e o beijou na testa. Está tudo bem, querido. Você está cansado. Que tal subir para o quarto? Sugeriu ela, mantendo a fachada de afeto. Ah, sim. Talvez seja uma boa ideia, murmurou Alberto, tentando se levantar, mas seus movimentos estavam lentos e descoordenados. Lorena o ajudou a subir as escadas, guiando-o até o quarto. Assim que ele se deitou, ela o cobriu e deu um último beijo em sua testa. Boa noite, Alberto. Descanse bem, disse ela, antes de apagar as luzes e sair do quarto. Assim que fechou a porta, Lorena desceu as escadas rapidamente, pegou sua bolsa e saiu da casa sem olhar para trás. Ela já havia deixado tudo pronto. Suas malas estavam em um hotel próximo, e um táxi a esperava do lado de fora. Ela entrou no carro e olhou para a casa imponente pela última vez, um sorriso frio e satisfeito se formando em seus lábios. Para o aeroporto, por favor, disse ela ao motorista, que assentiu e partiu sob a chuva. Enquanto Lorena deixava a cidade, Alberto acordou na manhã seguinte sem ter ideia do que havia acontecido. Ele desceu as escadas, chamando por Lorena, mas não obteve resposta. A princípio, pensou que ela pudesse ter saído para comprar algo, mas, conforme as horas passavam e ela não retornava, ele começou a sentir uma inquietação crescente. Foi apenas quando tentou acessar suas contas bancárias que Alberto percebeu que algo estava terrivelmente errado. Cada senha que ele digitava era recusada. Ele tentou ligar para seu gerente no banco, mas as respostas que recebeu o deixaram em choque. Todo seu dinheiro havia desaparecido. Milhões haviam sido transferidos da noite para o dia, e ninguém sabia explicar como aquilo havia acontecido. O desespero tomou conta de Alberto. Ele começou a vasculhar a casa, procurando por qualquer sinal de Lorena, mas ela havia sumido completamente, deixando apenas um vazio insuportável. Ele se jogou no sofá, segurando a cabeça entre as mãos, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Como isso aconteceu? Murmurou para si mesmo, enquanto as lágrimas começavam a escorrer por seu rosto. Naquele momento, ele percebeu que havia perdido tudo, sua fortuna, sua dignidade e a mulher que ele acreditava amar. E, no fundo, ele sabia que aquilo era culpa dele. Ele havia escolhido confiar em Lorena, havia escolhido abandonar Margarida e Lucas, havia escolhido a ilusão de juventude ao invés da segurança de sua família. Em um ato de desespero, Alberto decidiu procurar Margarida. Ele não sabia o que esperava conseguir ao vê-la, mas precisava de alguém. Precisava do conforto que, por tanto tempo, havia desprezado. Pegou as chaves do carro e dirigiu até o apartamento de Margarida, sem saber se ela sequer o deixaria entrar. Quando chegou ao prédio modesto, Alberto sentiu um aperto no peito. Ele olhou para o edifício simples, tão diferente da mansão onde eles haviam vivido juntos, e percebeu o quanto havia sido cruel ao expulsar Margarida de sua própria casa. Ele subiu as escadas e bateu na porta do apartamento, seu coração batendo acelerado. Margarida abriu a porta e, ao ver Alberto, ficou em silêncio por um momento. Ele parecia diferente, mais velho, mais frágil. Os olhos dele estavam inchados, e a expressão desesperada que ele carregava fez perceber que algo grave havia acontecido. Margarida. Eu preciso de você, disse Alberto, sua voz falhando enquanto ele tentava segurar as lágrimas. Margarida o observou por um longo momento antes de finalmente falar, sua voz fria e distante. O que você está fazendo aqui, Alberto? Você não tem mais o que me dizer. Você me deixou para trás, lembra? Eu sei. Eu cometi um erro. Um grande erro. Mas, por favor, Margarida, eu preciso de você agora. Lorena, ela me enganou, roubou tudo que eu tinha. Eu não tenho ninguém, implorou ele, os olhos cheios de lágrimas. Margarida respirou fundo, sentindo uma mistura de emoções. Parte dela queria simplesmente fechar a porta e deixá-lo ali, sozinho, como ele havia feito com ela. Mas outra parte, a parte que ainda tinha memórias dos anos que passaram juntos, não conseguia ser completamente indiferente. Entre, disse ela, abrindo a porta e se afastando para deixá-lo passar. Alberto entrou no pequeno apartamento, olhando ao redor. Era um lugar modesto, mas aconchegante.
Ele se sentou no sofá, e Margarida ficou de pé, observando-o, sem saber ao certo o que fazer. Eu fui um idiota, Margarida. Eu me deixei levar por aquela mulher, por toda a ideia de que eu poderia ser jovem de novo. Eu perdi tudo, disse ele, a voz embargada pela dor. Você não perdeu apenas sua fortuna, Alberto. Você perdeu a nossa família. Você me deixou Lucas. Tudo por uma ilusão, respondeu Margarida, sua voz firme, mas sem qualquer traço de raiva. Era apenas a constatação de uma verdade dolorosa. Alberto abaixou a cabeça, incapaz de olhar para ela. Eu sei que não mereço perdão. Mas eu estou perdido, Margarida. Eu não tenho para onde ir. Margarida o observou, sentindo uma mistura de compaixão e ressentimento. Ela sabia que não podia simplesmente acolhê-lo de volta, que não poderia apagar tudo o que havia acontecido. Mas também sabia que não era capaz de deixá-lo completamente sozinho naquele estado. Você pode ficar aqui por enquanto. Mas isso não significa que tudo está bem entre nós, Alberto. Eu ainda preciso de tempo para entender tudo o que aconteceu e decidir o que vou fazer da minha vida, disse ela, finalmente. Alberto assentiu, levantando o olhar para ela, com lágrimas nos olhos. Obrigado, Margarida. Eu prometo que não vou te incomodar. Eu só preciso de um lugar para pensar, para tentar entender como as coisas chegaram a esse ponto. Margarida suspirou e se afastou, indo até a cozinha para preparar um chá. Ela não sabia o que o futuro reservava para ela e Alberto, mas sabia que, naquele momento, o que mais importava era manter sua própria dignidade. E, talvez, começar a encontrar um novo caminho para seguir em frente, mesmo que isso significasse ajudar o homem que a havia traído de forma tão cruel. Enquanto isso, Lucas estava em seu apartamento, aguardando ansiosamente notícias de Lorena. Ele havia cumprido sua parte no plano e esperava que Lorena já estivesse a caminho de um lugar seguro com o dinheiro. Mas, em vez disso, ele recebeu uma ligação da polícia, informando que estava sendo investigado por fraude financeira. O mundo de Lucas começou a desmoronar, e ele percebeu que o golpe que havia planejado com tanto cuidado estava prestes a se voltar contra ele. Lorena, por sua vez, havia desaparecido sem deixar rastros, levando consigo grande parte da fortuna de Alberto e deixando Lucas à mercê das autoridades. A traição final estava completa, e agora, todos os envolvidos teriam que lidar com as consequências de suas escolhas. Os eventos que se seguiram à fuga de Lorena e ao colapso de Alberto foram caóticos e envoltos em um clima de desespero e traição. A investigação sobre as fraudes financeiras, desencadeada pelo desaparecimento de Lorena, avançava rapidamente. Lucas, que achava ter planejado tudo minuciosamente, viu-se em um cenário muito diferente do que havia imaginado. Cada passo que ele dera parecia estar se voltando contra ele, e, agora, as consequências estavam batendo à sua porta com força devastadora. Lucas estava sentado em seu apartamento, o telefone na mão, esperando qualquer notícia de Lorena. Ele ligara várias vezes, enviara mensagens, mas não tinha nenhuma resposta. A ansiedade se transformava em raiva. Lorena tinha sumido, levando consigo grande parte do dinheiro. Lucas não conseguia acreditar que ela realmente o havia traído. O telefone tocou, tirando Lucas de seus pensamentos. Ele atendeu rapidamente, esperando que fosse Lorena, mas, em vez disso, uma voz autoritária surgiu do outro lado da linha. Lucas Ferreira? Aqui é o delegado Souza. Estamos conduzindo uma investigação e precisamos que você compareça à delegacia para prestar alguns esclarecimentos sobre transferências financeiras recentes. Lucas sentiu o coração acelerar. Ele tentou manter a calma, mas sabia que algo estava muito errado. Investigação? Do que se trata? Perguntou, tentando ganhar tempo enquanto pensava em uma saída. Preferimos discutir isso pessoalmente, Sr. Ferreira. Pedimos que se apresente o quanto antes. Caso contrário, tomaremos outras providências, disse o delegado, de forma firme. Lucas desligou o telefone, suas mãos tremendo levemente. Ele sabia que aquilo não era um bom sinal. Sabia que, de alguma forma, haviam ligado as transferências de Lorena a ele. Respirando fundo, ele tentou pensar no que fazer. Não podia deixar que tudo desmoronasse agora, não depois de tanto esforço. Enquanto isso, Alberto estava em uma situação igualmente desesperadora.
Depois de ter procurado Margarida e ter sido acolhido, mesmo que temporariamente, ele estava tentando entender como sua vida havia chegado àquele ponto. Ele nunca imaginou que tudo desmoronaria daquela maneira. Margarida o observava de longe, vendo o homem que um dia fora tão poderoso agora reduzido a um estado de completa vulnerabilidade. Alberto, você precisa ser honesto comigo, disse Margarida uma manhã, enquanto colocava uma xícara de café à sua frente. Como tudo isso aconteceu? Como você deixou aquela mulher entrar tanto na sua vida? Alberto suspirou, segurando a xícara com mãos trêmulas. Eu fui um tolo, Margarida. Estava cego pela vaidade, pela ideia de que poderia reviver minha juventude. Lorena me fez acreditar que eu era importante, que eu ainda tinha algo a oferecer. Eu estava tão cansado de me sentir velho, descartável. Margarida balançou a cabeça lentamente. Ela conseguia ver a dor nos olhos dele, mas ao mesmo tempo sentia uma amargura profunda pelo que ele havia feito. Você abriu mão de tudo por uma ilusão, Alberto. Você me deixou nosso filho. E agora, veja onde estamos, disse ela, sem conseguir esconder o tom de tristeza. Eu sei que fiz tudo errado. Eu só queria uma segunda chance, mas acabei destruindo tudo. Agora, nem Lorena está aqui. Ela sumiu com tudo, respondeu ele, sua voz embargada. Margarida olhou para Alberto por um longo momento antes de falar novamente, sua voz mais suave. Talvez seja a hora de você finalmente assumir as consequências de suas ações, Alberto. É a única maneira de tentar consertar algo. Se é que ainda há algo a ser consertado. Enquanto Alberto tentava lidar com a realidade, Lucas decidiu que precisava agir antes que a polícia o pegasse. Ele reuniu alguns documentos e dinheiro em uma mochila, decidido a fugir. Sabia que não poderia confiar em ninguém, muito menos em Lorena, que aparentemente havia desaparecido sem deixar rastros. Lucas estava determinado a sair do país, encontrar um lugar onde pudesse recomeçar, longe de tudo aquilo. Ele estava prestes a sair de seu apartamento quando ouviu uma batida forte na porta. Seu coração quase parou. Ele sabia que não era uma visita amigável. Por um instante, pensou em correr, mas antes que pudesse reagir, a porta foi arrombada e policiais invadiram o apartamento. Lucas Ferreira, você está preso por suspeita de envolvimento em fraudes financeiras e lavagem de dinheiro, anunciou um dos policiais, enquanto dois outros seguravam Lucas e o algemavam. Lucas não resistiu. Sabia que não havia para onde correr. Enquanto era levado pelos policiais, ele percebeu que tudo que fizera fora em vão. Todo o ódio que sentia pelo pai, toda a sua tentativa de vingança, acabaram apenas por destruí-lo. Agora, ele estava sendo levado para enfrentar as consequências de suas escolhas, sem dinheiro, sem poder, sem qualquer perspectiva de futuro. Na delegacia, Lucas foi colocado em uma cela enquanto aguardava ser interrogado. Sentado no chão frio, ele pensava em tudo o que havia acontecido. Pensava em Lorena, que provavelmente já estava longe, aproveitando o dinheiro que ele ajudara a roubar. Pensava em seu pai, que agora devia estar em ruínas. E pensava em sua mãe, Margarida, a única pessoa que talvez ainda tivesse algum sentimento por ele, mesmo depois de tudo. Enquanto isso, notícias sobre o desaparecimento de Lorena começaram a circular. A mídia começou a especular sobre seu paradeiro, e rumores de que ela poderia estar envolvida em outros esquemas de fraude começaram a surgir. Foi durante essa enxurrada de notícias que uma informação chocante veio à tona: Lorena havia sido encontrada morta em circunstâncias misteriosas, em um quarto de hotel em outro estado. A notícia chegou até Margarida e Alberto, que estavam assistindo à televisão naquela noite. Alberto ficou em silêncio, o rosto pálido ao ouvir sobre a morte de Lorena. Ele não conseguia acreditar que tudo havia terminado daquela maneira. Ela está morta? Murmurou ele, olhando para Margarida, que apenas assentiu, seu rosto também mostrando surpresa. Parece que sim. Mas isso não muda o que aconteceu, Alberto. Não traz de volta o que você perdeu, nem o que Lucas fez, disse Margarida, tentando manter a calma. Alberto abaixou a cabeça, lágrimas enchendo seus olhos. Eu destruí nossa família, Margarida. E agora, todos pagaram o preço. Lorena, Lucas. Eu também. Não há mais nada que eu possa fazer. Margarida sentiu um aperto no peito ao ver o estado de Alberto. Ele não era mais o homem arrogante que a havia abandonado.
Agora, era apenas um homem quebrado, que finalmente entendia a extensão de seus erros. Dias depois, Lucas foi condenado por fraude financeira. Ele foi sentenciado a vários anos de prisão, e a notícia logo se espalhou. Para Margarida, aquilo foi um golpe devastador. Apesar de tudo que Lucas havia feito, ele ainda era seu filho, e vê-lo naquela situação partia seu coração. Ela visitou Lucas na prisão, e quando o viu atrás das grades, percebeu que ele também havia mudado. O olhar frio e calculista havia desaparecido, dando lugar a uma expressão vazia e sem esperança. "Mãe", disse Lucas, sua voz baixa quando viu Margarida se aproximar. "Lucas", Margarida tentou sorrir, mas não conseguiu esconder a tristeza em seus olhos. "Eu estou aqui." Lucas abaixou a cabeça, as lágrimas escorrendo por seu rosto. "Eu estraguei tudo, mãe. Eu queria tanto fazer o pai pagar pelo que ele fez. E agora, veja onde eu estou. Eu sou um fracasso." Margarida estendeu a mão e tocou a dele através das barras. "Você cometeu erros, Lucas. Erros terríveis. Mas ainda é meu filho. E, mesmo que eu não possa mudar o que aconteceu, eu estarei aqui por você, de alguma forma. Só espero que, um dia, você consiga encontrar algum tipo de paz." Lucas a olhou, seus olhos cheios de dor e arrependimento. "Eu não sei se consigo, mãe. Não depois de tudo isso. Mas obrigado, por não desistir de mim." Margarida saiu da prisão com o coração pesado. Ela sabia que Lucas havia feito suas próprias escolhas e que agora precisava enfrentar as consequências. Mas, como mãe, não podia deixar de sentir a dor da perda, a dor de ver seu filho destruído por suas próprias ações. Enquanto isso, Alberto decidiu que precisava fazer algo para tentar reparar o mal que causará. Ele sabia que não poderia mudar o passado, mas poderia, pelo menos, tentar encontrar uma maneira de ajudar Margarida e, talvez, encontrar algum sentido em sua vida novamente. Ele começou a trabalhar em pequenos projetos voluntários, ajudando pessoas necessitadas, tentando encontrar um propósito que fosse além de sua própria dor e arrependimento. Uma tarde, enquanto caminhava pelo parque, Alberto encontrou Fernando, um velho amigo de Margarida, que sempre a apoiara durante os momentos difíceis. Fernando cumprimentou com um sorriso gentil, e os dois se sentaram em um banco para conversar. "Fiquei sabendo de tudo o que aconteceu, Alberto." "Eu sinto muito", disse Fernando, sua voz cheia de compaixão. "Obrigado, Fernando. Eu fiz tantas escolhas erradas. Agora só estou tentando fazer algo de bom, mesmo que seja pequeno", respondeu Alberto, olhando para o chão. Fernando assentiu, colocando a mão no ombro de Alberto. "O importante é que você está tentando, Alberto. Nunca é tarde demais para mudar. Margarida está tentando seguir em frente, e talvez, com o tempo, você também consiga." Alberto olhou para Fernando e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma pequena faísca de esperança. Ele sabia que a estrada seria longa, que havia muito a reparar e pouco tempo para fazê-lo. Mas, enquanto tivesse a chance de fazer algo de bom, ele continuaria tentando. Assim, a queda dos vilões estava completa. Lorena pagará com sua vida, Lucas estava preso, e Alberto, finalmente consciente de seus erros, tentava encontrar um novo caminho. Margarida, embora marcada por tudo o que aconteceu, começava a vislumbrar a possibilidade de um futuro diferente, talvez mais simples, mas também mais verdadeiro. E, no meio de toda a dor e destruição, uma nova esperança começava a surgir, mesmo que de forma tímida e incerta. Margarida havia sobrevivido ao colapso de sua família, mas o preço foi alto. Ela se tornará uma mulher amarga, carregando o peso das traições e das desilusões. Cada dia parecia uma luta solitária contra a dor e o vazio. Agora, com Alberto morando temporariamente em seu apartamento e Lucas preso, ela se via novamente em um ponto de inflexão em sua vida. No entanto, o destino reservava surpresas que ela não imaginava, e um encontro inesperado começaria a mudar tudo. Uma tarde, após semanas de uma rotina solitária, Margarida decidiu caminhar pelo parque próximo ao seu apartamento. O dia estava ensolarado, algo raro para o inverno que parecia ter se instalado em sua alma. Enquanto caminhava devagar, observando as crianças brincando e os casais passeando, ela se sentiu deslocada, como se pertencesse a um mundo à parte, onde a felicidade não tinha mais lugar. Foi quando ela ouviu uma voz conhecida. "Dona Margarida?"
chamou uma voz gentil. Ela se virou e, para sua surpresa, encontrou Fernando, o velho amigo de Alberto, que já havia mostrado apoio em diversas ocasiões. Ele estava ali, sorrindo, um sorriso sincero e caloroso que parecia atravessar as barreiras que Margarida havia construído ao redor de si. Fernando, Margarida respondeu, surpresa e hesitante. O que faz por aqui? Eu costumo caminhar por esse parque. É uma boa maneira de manter a mente ocupada, ele disse, aproximando-se um pouco mais. E você? Faz tempo que não a vejo por aqui. Margarida deu de ombros, seu olhar cansado desviando-se por um momento. Eu precisava sair um pouco. Colocar a cabeça no lugar, sabe? Respondeu, sua voz carregando um tom melancólico. Fernando assentiu, compreendendo. Ele conhecia parte do sofrimento de Margarida, e sabia que ela estava tentando se reerguer depois de tudo o que havia acontecido. Que tal caminharmos juntos? Sugeriu ele, estendendo o braço em um gesto de convite. Margarida hesitou, mas acabou aceitando. Eu prometo não incomodar, apenas companhia, ele acrescentou, em tom leve, tentando quebrar a tensão. Os dois começaram a caminhar lado a lado, em silêncio por um tempo. Fernando respeitou o espaço de Margarida, sentindo que ela precisava processar tudo o que estava sentindo. Aos poucos, a presença dele se tornou um conforto inesperado. Ela não estava acostumada a ser tratada com tanta gentileza nos últimos tempos. Sabe, Fernando, começou Margarida, quebrando o silêncio, às vezes eu penso que tudo o que aconteceu foi um tipo de castigo. Talvez eu tenha falhado como mãe, como esposa, e agora estou apenas colhendo os frutos disso. Fernando olhou para ela, seus olhos refletindo compreensão e compaixão. Não pense assim, Margarida. Você fez o que pôde, da melhor forma possível. A vida tem uma maneira cruel de nos testar, mas não significa que fomos nós que falhamos. Às vezes, as coisas simplesmente desmoronam, apesar dos nossos esforços. Margarida suspirou profundamente. Ela sabia que ele tinha razão, mas aceitar isso era mais difícil do que parecia. Talvez, mas é difícil não se culpar, sabe? Disse ela, olhando para o céu, onde as nuvens pareciam se dissipar lentamente. Eu perdi tudo o que construí. Minha família se desfez, e agora, parece que estou sozinha. Fernando parou e virou-se para ela, segurando suas mãos com firmeza e ternura. Você não está sozinha, Margarida. Sei que parece um clichê, mas estou aqui, e estou disposto a ser seu amigo. Não precisa carregar esse fardo sozinha. A vida nos surpreende, e às vezes, mesmo em meio ao caos, encontramos algo que vale a pena. Talvez, uma nova chance, de um jeito diferente. As palavras de Fernando a tocaram profundamente. Pela primeira vez em muito tempo, Margarida sentiu uma pequena faísca de esperança dentro de si. Talvez a redenção não estivesse em recuperar o que havia perdido, mas em aceitar o que o futuro ainda poderia lhe oferecer. Talvez, mesmo após tudo o que acontecerá, ainda houvesse espaço para algo novo, uma nova forma de felicidade. Os dias seguintes foram diferentes. Margarida e Fernando passaram a se encontrar com mais frequência. Às vezes, caminhavam pelo parque, outras vezes iam até uma cafeteria próxima, onde conversavam sobre assuntos triviais. Fernando tinha uma maneira leve e tranquila de falar, algo que contrastava completamente com o ambiente turbulento em que Margarida havia vivido nos últimos anos. Ele nunca a pressionava para falar sobre o passado, nunca a julgava. Era apenas alguém que estava ali, disposto a ouvir e oferecer seu apoio. Uma tarde, enquanto estavam sentados em um banco do parque, Fernando olhou para Margarida e sorriu de maneira gentil. Sabe, eu sempre admirei sua força. Mesmo depois de tudo o que aconteceu, você ainda está aqui, de pé, tentando encontrar uma maneira de seguir em frente. Isso é algo que muitos não conseguiriam fazer. Margarida sorriu levemente, algo que há muito não fazia. A presença de Fernando estava se tornando uma âncora para ela, um ponto de estabilidade em meio ao caos que sua vida havia se tornado. Eu não me sinto forte, Fernando. Na verdade, me sinto quebrada. Mas você me ajudou a ver que ainda há algo pelo que lutar. Ainda há alguma beleza, mesmo depois de tudo, disse ela, sua voz suave e sincera. Fernando segurou a mão dela e apertou de leve. Então, talvez possamos descobrir essa beleza juntos.
sem pressa, sem cobranças. Apenas, vivendo um dia de cada vez. Margarida sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, havia uma possibilidade real de felicidade à sua frente. Não a felicidade que havia imaginado durante o casamento com Alberto, ou o futuro que sonhara para seu filho Lucas, mas algo diferente, algo novo. Algo que, apesar de todos os erros e perdas, ainda tinha valor. Em casa, Alberto percebeu a mudança em Margarida. Ela estava mais leve, mais tranquila. Ele não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas podia sentir que havia algo diferente. Certo dia, enquanto Margarida preparava o jantar, Alberto decidiu perguntar: "Você parece diferente, Margarida. Parece mais feliz. Aconteceu algo?" perguntou ele, tentando manter o tom leve. Margarida o olhou por um momento antes de responder, sua expressão calma. "Talvez eu tenha encontrado algo que perdi há muito tempo, Alberto. A capacidade de seguir em frente. Deixar o passado para trás e encontrar algo que me faça feliz novamente." Alberto assentiu, um misto de tristeza e compreensão em seu olhar. Ele sabia que, embora ainda estivessem sob o mesmo teto, as coisas nunca seriam como antes. E, de certa forma, ele aceitava isso. Sabia que Margarida merecia algo melhor, algo que ele não fora capaz de oferecer. "Eu fico feliz por você, Margarida. De verdade. Você merece ser feliz", disse ele, sua voz embargada de emoção. Margarida apenas sorriu e voltou ao que estava fazendo. Ela sabia que Alberto estava tentando encontrar algum tipo de redenção, mas também sabia que o caminho dele era diferente do dela. E, pela primeira vez, ela se permitiu aceitar isso sem culpa, sem ressentimento. Nos meses que se seguiram, Margarida e Fernando se aproximaram cada vez mais. Ele era uma presença constante e positiva, alguém que não apenas compreendia sua dor, mas que a ajudava a enxergar além dela. Margarida não estava mais sozinha, e isso fazia toda a diferença. Uma tarde, enquanto caminhavam juntos pelo parque, Fernando parou de repente e se virou para ela, seus olhos cheios de sinceridade. "Margarida, eu sei que não posso apagar o seu passado, nem quero substituir o que você perdeu. Mas eu gostaria de estar ao seu lado daqui para frente, seja como for. Eu te amo, e quero construir algo novo com você, sem pressa, sem promessas que não podemos cumprir, apenas um dia de cada vez. O que me diz?" Margarida ficou em silêncio por um momento, sentindo seu coração acelerar. Ela olhou para Fernando e viu, nos olhos dele, algo que não via há muito tempo: sinceridade, respeito e um amor genuíno. Ela sabia que não estava pronta para promessas, mas também sabia que não queria mais viver sem aquela presença ao seu lado. "Fernando, eu também te amo. E eu quero isso. Um dia de cada vez", disse ela, sorrindo, enquanto lágrimas discretas desciam por seu rosto. Eles se abraçaram, e, naquele momento, Margarida soube que, apesar de tudo que havia perdido, ainda havia algo para ser construído, algo para ser vivido. Era um novo começo, não perfeito, mas real. E, para Margarida, isso era mais do que suficiente. Assim, a redenção de Margarida começou não com um grande gesto ou uma mudança radical, mas com a aceitação de que, apesar do passado, havia sempre uma nova chance, uma nova possibilidade de ser feliz. Ela havia encontrado sua força novamente, e agora estava pronta para seguir em frente, um dia de cada vez, ao lado de alguém que realmente se importava com ela. A dor do passado não desapareceu, mas se tornou uma parte de sua história, uma parte que, ao invés de defini-la, apenas a tornou mais forte. Margarida e Fernando estavam vivendo um dia de cada vez, exatamente como haviam prometido um ao outro. Aquilo não era uma história de conto de fadas, mas sim um recomeço realista e pleno, onde cada pequena vitória era celebrada e cada dificuldade era superada em parceria. Juntos, estavam aprendendo que a felicidade, muitas vezes, era construída aos poucos, em momentos que não pareciam espetaculares, mas que, ao final do dia, faziam toda a diferença. Os dois estavam sentados em um café ao ar livre, aproveitando a brisa suave de um início de primavera. As flores começavam a desabrochar ao redor, e, enquanto Margarida observava o movimento das pessoas na rua, Fernando olhava para ela com carinho. Ela ainda era uma mulher marcada pela dor e pelas perdas, mas havia algo diferente em seu olhar agora, algo que Fernando valorizava profundamente. Havia esperança, algo que, quando a conheceu, parecia ter sido extinto de sua vida.
Você sabe, Margarida, Fernando começou, tirando o ar de seus pensamentos. Eu não poderia estar mais orgulhoso de você. O jeito como você conseguiu se reerguer depois de tudo, a força que você demonstra, é inspirador. Margarida sorriu, ligeiramente corada. Você fala como se eu tivesse feito algo extraordinário, Fernando. A verdade é que eu só sobrevivi, e você estava lá para me ajudar a encontrar uma nova direção. Sem você, eu provavelmente ainda estaria perdida. Fernando balançou a cabeça e segurou a mão dela sobre a mesa. Você fez mais do que sobreviver, Margarida. Você escolheu viver, mesmo quando tudo parecia perdido. Isso é algo que poucas pessoas conseguem fazer. Eu só estive aqui para te apoiar, mas a força sempre foi sua. Margarida olhou para as mãos entrelaçadas deles e suspirou, um sorriso leve nos lábios. Talvez você esteja certo. Eu me sinto mais forte agora, como se finalmente tivesse superado tudo o que aconteceu. Ainda há cicatrizes, claro, mas elas não doem mais tanto quanto antes. E isso é em parte por sua causa, Fernando. Obrigada por estar aqui. Fernando sorriu e apertou sua mão, em um gesto de cumplicidade. Eles se levantaram e decidiram caminhar pelo parque que ficava próximo ao café. O sol brilhava entre as árvores, e o ar estava repleto de um perfume floral agradável. Caminharam lado a lado, conversando sobre pequenas coisas, rindo de piadas simples, aproveitando a simplicidade do momento. Eu sempre gostei deste parque. Foi aqui que começamos a nos encontrar, lembra? Disse Margarida, enquanto observava algumas crianças correndo e brincando. Como poderia esquecer? Foi o lugar onde te vi sorrir pela primeira vez, depois de tanto tempo. E aquele sorriso foi a coisa mais bonita que eu já vi, respondeu Fernando, sua voz suave. Margarida olhou para ele, sentindo o calor em seu peito. Era estranho pensar que, após tanta dor e tanto sofrimento, ela havia encontrado algo tão precioso. Talvez Fernando estivesse certo, talvez a felicidade estivesse nas coisas simples, nos pequenos gestos de carinho e nas pessoas que decidiam ficar ao nosso lado, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Enquanto isso, Alberto também estava tentando reconstruir sua vida. Ele ainda morava no pequeno apartamento de Margarida, mas estava determinado a não ser um peso para ela. Começou a trabalhar como voluntário em uma organização que ajudava idosos carentes, um trabalho que lhe trouxe um novo propósito. Pela primeira vez, ele estava aprendendo a ser útil para os outros, sem esperar nada em troca. Era uma sensação estranha, mas, de certa forma, gratificante. Uma manhã, enquanto se preparava para sair, ele encontrou Margarida na cozinha. Ela estava preparando o café, seu semblante sereno, e, por um momento, Alberto se deu conta do quanto havia sido tolo ao deixá-la. Aproximou-se devagar, hesitante. Margarida, posso falar com você? Ele perguntou, sua voz baixa. Ela se virou e assentiu, gesticulando para que ele se sentasse. Claro, Alberto. O que houve? Alberto respirou fundo antes de começar. Eu sei que já disse isso antes, mas sinto que preciso repetir. Eu sinto muito. Sinto muito por tudo que fiz, por todas as escolhas erradas. Eu não espero que você me perdoe completamente, mas quero que saiba que estou tentando ser uma pessoa melhor. Quero fazer algo de bom, nem que seja pelo tempo que me resta. Margarida o observou por um momento, seus olhos suaves, mas sérios. Alberto, eu já disse que não guardo mais rancor de você. O que aconteceu não pode ser mudado, mas isso não significa que precisamos carregar o ódio para sempre. Eu vejo que você está tentando, e isso já é algo. Mas quero que entenda que o que tínhamos acabou. Eu estou seguindo em frente, e espero que você também consiga. Alberto assentiu, a tristeza ainda presente em seus olhos, mas também um entendimento profundo. Eu sei, Margarida. Eu não espero nada além da sua felicidade. Eu só quero que você saiba que, apesar de tudo, eu realmente amei você. Eu só não soube demonstrar isso da maneira certa. Margarida sorriu levemente, um sorriso melancólico. Talvez você tenha amado, Alberto. Mas o amor não sobrevive sozinho, sem cuidado, sem respeito. Espero que, com o tempo, você entenda isso e encontre sua própria paz. Alberto se levantou, assentindo mais uma vez, antes de sair.
Margarida ficou ali, olhando pela janela, sentindo uma leveza que não sentia há anos. Era como se, finalmente, estivesse encerrando aquele capítulo de sua vida de uma vez por todas. No final daquela tarde, Fernando apareceu em seu apartamento com um presente. Ele trazia uma pequena muda de árvore, envolta em um vaso simples. Margarida olhou para ele, curiosa. "O que é isso, Fernando?" perguntou ela, sorrindo enquanto pegava o vaso de suas mãos. "É uma muda de cerejeira. Eu pensei que seria algo bonito para nós plantarmos juntos. Algo que simbolize um novo começo", disse Fernando, seu olhar cheio de carinho. Margarida ficou emocionada com o gesto. Ela passou os dedos pelas folhas verdes e pequenas da muda e, então, olhou para Fernando, seus olhos brilhando. "Eu adorei. Vamos plantá-la no parque? Acho que seria um bom lugar, não acha?" "Claro. Vamos fazer isso juntos", respondeu Fernando, sorrindo. Eles caminharam até o parque e escolheram um canto tranquilo, perto de um banco onde costumavam se sentar. Ali, cavaram um pequeno buraco e plantaram a muda. Enquanto colocavam a terra ao redor das raízes, Margarida sentiu uma sensação de renovação. Aquele pequeno gesto simbolizava muito mais do que apenas plantar uma árvore. Era o começo de uma nova fase, um renascimento. Fernando segurou a mão dela enquanto terminavam de plantar, e Margarida olhou para ele, seus olhos cheios de emoção. "Obrigada, Fernando. Por estar aqui, por me ajudar a encontrar uma nova forma de viver. Eu não sei o que teria feito sem você. Eu estou aqui porque quero estar, Margarida. E eu sei que, juntos, podemos encontrar a felicidade, mesmo que seja em pequenas coisas", respondeu ele, beijando sua testa com carinho. A árvore recém-plantada balançou suavemente ao vento, suas folhas pequenas brilhando à luz do pôr do sol. Para Margarida, aquele era um símbolo de tudo que ela havia conquistado, de todas as lutas que havia enfrentado e de todas as possibilidades que ainda estavam por vir. O passado não poderia ser apagado, mas o futuro estava aberto, cheio de promessas e esperança. E assim, Margarida e Fernando, de mãos dadas, começaram uma nova jornada. Um novo começo, feito de amor, respeito e companheirismo. Não era perfeito, mas era real, e isso era mais do que suficiente. A vida, afinal, não precisava ser um conto de fadas para ser plena, ela só precisava ser vivida, um dia de cada vez, com coragem e coração aberto. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.